A decisão, o poder de decidirmos. Como é maravilhoso receber de Deus esse poder de decidir. O livre-arbítrio, ele foi instituído. O livre-arbítrio é uma decisão de Deus, uma ideia de Deus, uma colocação de Deus para a humanidade. Quando Deus colocou o homem no Éden, ele não colocou um robô, ele colocou um ser humano com o poder de decisão. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, ele se alegrou por ter feito o homem. A Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Nós entendemos, queridos, que o poder da decisão dada ao homem não é só uma dádiva, mas também uma responsabilidade. Todos nós, um dia já tomamos alguma decisão. Precisamos tomar decisões. E futuramente, com certeza, decisões precisarão também ser tomadas. Só que as decisões que tomamos, elas podem ser para o bem e podem ser para o mal. O que vai decidir se é para o bem ou se é para o mal serão o conjunto de qualidades que nós temos, ou seja, será o nosso caráter, ou o conjunto de defeitos, que também é o nosso caráter. O caráter de cada ser humano define a forma que ele toma as suas decisões. Lembre-se, você que já aceitou Jesus, já serve ao Senhor, já lê a Bíblia, se lembre do seu passado e veja o que você fez no passado, as bobagens, as coisas ruins que você praticou lá no tempo da sua incredulidade. Se lembra? Ali você tinha o poder de decidir, e você decidiu porque, na verdade, você tinha as suas características, você tinha o seu caráter, você tinha os seus defeitos, assim como também tinha as suas qualidades. Só que, balanceando entre defeitos e qualidades, claro que algum deles vai ficar mais alto e o outro vai ficar mais baixo. Quando aceitamos Jesus, nós passamos a ter obrigações, e a obrigação é de ter um caráter moldado pela palavra, pela Bíblia. Nós somos chamados para dar frutos, mas frutos para o reino de Deus. Nós somos chamados para fazer o bem. Nós somos chamados por Jesus para sermos bênção na vida da nossa família, na nossa própria vida e na vida da sociedade. Tudo isso tem decisões, nós tomamos decisões. E não é fácil tomar decisão. Sabe por quê? Porque no decorrer da vida, sempre haverá uma oportunidade para se tomar decisões. Um líder ou uma pessoa comum, ela não pode depender necessariamente de um conselheiro, porque nem sempre você ou eu teremos uma pessoa para nos aconselhar em certas situações. Haverá momento na sua vida que não vai estar seu pai, não vai estar sua mãe, não vai estar seu marido, não vai estar sua esposa, não vai estar seu pastor e nem vai estar seu discípulo. Você vai estar só. E quando isso acontecer, quem vai tomar decisão? Você. Mas qual decisão? Não sei.
Isso vai acontecer? Vai. Quando? Muito breve. Quem sabe vai ser hoje. Quem sabe vai ser amanhã. Lendo a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 27, nós vemos uma situação muito difícil. Essa era uma situação muito difícil. No capítulo 27 de Mateus, no versículo 11, diz assim: e Jesus estava em pé diante do presidente. Quem era esse presidente? Pôncio Pilatos. E o presidente interrogou dizendo: és tu rei dos judeus? E disse-lhes: tu dizes. Versículo 16. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: que quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Versículo 18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Versículo 19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer-lhe: não entres em questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Imagina, irmãos, imagina aí essa cena e essa grande realidade. Pilatos estava julgando Jesus. Nós sabemos, porque eu não quero entrar numa outra vertente, nós sabemos, nessa vertente que eu não quero entrar, mas eu preciso trazer só um ganchozinho para você compreender melhor. Nós sabemos que a autoridade que Pilatos tinha não era uma autoridade comum. Inclusive o próprio Jesus, ele declara isso a Pilatos: nenhuma autoridade sobre mim teria, se do céu não te fosse dado. Muito bem. Então nós sabemos que era necessário Jesus estar ali, assim como era necessário Jesus morrer. Então, só para colocar um pano de fundo real naquilo que nós queremos ministrar nessa noite, porque Pilatos, ele estava com o poder de decidir situações na vida de Jesus, naquele julgamento. É claro que essas decisões que Pilatos estava tendo o poder de fazer, esse poder não era um poder humano, era um poder divino. Jesus disse para Pilatos: você não teria esse poder se meu pai não tivesse entregue a você. Pronto, ok. Pilatos, ele tinha várias informações. Então, a informação primeira que Pilatos tinha era: ele é filho de Deus, ele é o rei. E Pilatos pergunta isso de Jesus. Nós vimos aqui no versículo 11, Pilatos pergunta assim: és tu o rei dos judeus? E Jesus disse: tu está dizendo. Aí ele, querendo colocar sua autoridade, ele diz: tu não sabes que eu tenho o poder de te soltar ou de te matar? E Jesus aplica o que eu acabo de dizer: tu não terias poder se o Pai não tivesse te dado. Meu Pai, meu Deus. Ok. Nós vamos ver, queridos, que existia religiosos por trás da crucificação de Jesus, excitando o povo, porque quando Pilatos pergunta: quem quereis que vos solte? Barrabás, o pilantra, o ladrão, o safado, ou Jesus? Se Pilatos tinha as informações que ele
Jesus era o filho de Deus, Jesus era o rei dos judeus, e a sua esposa diz para ele: olha, não te mete com o sangue desse justo, porque durante a noite eu muito sofri. Como eu muito sofri? Eu sofri porque durante a noite toda eu passei a ter sonhos e pesadelos por causa desse justo. Então, a esposa dele diz: o justo, esse homem é justo, esse homem não é digno de estar aí sendo julgado, esse homem não é digno de morrer. E aí, Pilatos, que tem o poder de decidir naquele momento, porque deixa eu dizer uma coisa para você, queridos, e é muito importante você saber disso. Pilatos não era presidente de uma república democrática. Pilatos, ele era um governante de um império. Ele não era um imperador, mas ele que estava governando aquela região. E nós sabemos que no regime em que Roma vivia e dominava as nações, não era um regime democrático. O regime democrático é onde o povo, entre aspas, decide. Mas por que entre aspas? Isso é uma outra administração. O povo, entre aspas, decide. Esse é o regime democrático. Aqui estava longe de decidir, porque o governante tinha a autoridade, tinha o poder para soltar ou para mandar matar. E aí, num ato covarde, ele diz: eu não vou me envolver nisso, vou lavar as mãos. Tipo assim, tirando o corpinho dele de fora. Ele estava fugindo de uma decisão que na verdade ele estava tomando, mas que ele não queria admitir que era ele que estava tomando. E ele tomou uma outra decisão, irmãos, terrível. Eu quero que você me acompanhe aqui no texto. Vamos lá. Quando o povo decide lá: não, nós queremos que solte Barrabás e nós queremos que você crucifique Jesus. Ok. Foi a decisão do povo? Foi. Mas quem mandava? Quem era o governante? Quem dava a palavra final? Não era regime democrático. Roma matava e deixava viver quem quisesse. Pilatos, num ato covarde, e aí é que tem os grandes problemas das decisões, são os atos covardes. As pessoas não querem assumir as suas próprias responsabilidades e, em vez de tomarem decisões certas, corretas, sabe o que elas fazem? Elas se acovardam e se escondem por detrás de argumentos falsos. O texto do versículo 19: estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres nas questões desse justo. Mas os principais sacerdotes, os anciãos persuadiram, é o versículo 20, persuadiram a multidão para que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o presidente, disse-lhes, versículo 21, qual desses dois quereis que vos solte? Versículo 22, disse-lhes Pilatos, que fareis então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe, seja crucificado. Versículo 23, o presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Versículo 24, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue do justo, considerai isto.
considerar isto. E isso ia fazer alguma diferença? Quem tinha o poder de decidir? Eu volto a dizer para os nossos teólogos que estão nos assistindo: era necessário Jesus morrer. Sim, com certeza. Alguém tinha que fazer. Sim, com certeza. Mas por que ele manda dar uma surra em Jesus? É aí. Ele manda dar uma surra em Jesus. E aí? Ele tinha o poder de não dar essa surra em Jesus. Sabe, irmãos, como as coisas são. Você está dizendo aí: não, eu jamais tinha coragem de mandar dar uma surra em Jesus. Será? Se você estivesse no lugar dele lá, o último versículo que nós lemos, ou penúltimo: porém disse, mas que mal fez ele, e eles mais clamavam dizendo: seja crucificado. Existe pressão, uma pressão muito forte. Eu não estou defendendo Pilatos aqui não, mas tinha uma pressão muito forte. A mesma pressão que existe hoje na vida das pessoas, irmãos. Todos nós temos pressão para tomar decisões. Quantas pessoas estão hoje pensando em abandonar sua casa, abandonar seu marido, abandonar sua esposa? Quantos líderes estão hoje pensando em abandonar sua igreja, abandonar sua célula, abandonar seus discípulos? Quantos discípulos hoje estão pensando em abandonar seus líderes, abandonar sua célula, abandonar seu ministério? Quantas pessoas hoje estão pensando se adulteram ou se não adulteram, se ligam para ela ou se não ligam para ela, se dá uma deixa para ele ou se não dá uma deixa para ele? Nós temos poder de decidirmos? Claro que temos. A pressão é grande? É claro que é. Na vida de Pilatos, ele estava vivendo um momento difícil, sim, mas ele tinha o poder de decidir. Ele decidiu dar uma surra em Jesus, açoitar Jesus. Já não bastava ele ter declarado a morte, era necessário, sim, alguém tinha que fazer, sim, claro, mas para que a surra? Quantos de vocês estão dando surra em Jesus hoje? Agora eu lembrei, eu não canso de trazer essa cena. Procura aí, Júnior, a cena do Carnaval 2020. Sabe do que eu estou falando, né? Coloca aí na tela. Alguém decidiu no Carnaval de 2020 dar uma surra em Jesus lá na Sapucaí. Tá bom? Alguém decidiu, um comitê decidiu, alguém responsável por aquela alegoria decidiu. As pessoas continuam dando surra em Jesus, achando que estão fazendo um bem, estão fazendo um mal para elas mesmas, estão fazendo a vontade do diabo, porque ele sabe que ele está destruído, ele está derrotado, e as pessoas continuam zombando, da mesma forma como aquele povo estava zombando. Decidiram zombar de Jesus, decidiram bater em Jesus, decidiram chicotear Jesus, decidiram colocar uma coroa de espinho em Jesus, decidiram, como estão decidindo hoje, suas vidas, porque esse poder da decisão, assim como Deus entregou o poder a Pilatos, Deus entregou o poder da decisão também para o homem lá no Éden. Mas para que Deus entregou? Para que você não seja um fantoche, para que você não seja uma marionete, para que você não seja um bobo da corte, para que você realmente, quando tomar uma decisão na direção dele, seja uma decisão certa, uma decisão sincera, uma decisão honesta, uma decisão do coração. Encontrou, Júnior?
Está aí. Veja, sabe o que é isso? Isso é alguém que decidiu dar mais uma chicotada em Jesus. E você sabe o resultado disso? Graças a Deus que não teve carnaval esse ano. Graças a Deus. Tomara que não tenha ano que vem. Não pela Covid, mas tomara que não tenha mais ano que vem. Para que sejam responsáveis, para que aprendam a respeitar, porque hoje as pessoas, irmãos, querem respeito, mas não dão esse respeito que querem em troca. Sabe por quê? Porque são pessoas egoístas, que só veem o seu umbigo, que só veem a sua própria vontade. As pessoas apenas repetem atitudes. Hoje essa geração fez a mesma coisa que Pilatos fez lá naquela época. Pode tirar, já tirou, né? Obrigado. Plantou, colhe. Poder de decisão. Poder para colher. Porque teve poder para plantar. Colhendo mal, porque plantaram perversidade. Pilatos poderia muito bem dizer: eu não condeno, porque é um justo. E se ele tivesse a obrigação de fazer, que ele não fizesse ou não mandasse dar chicotadas no mestre. Sabe, meus irmãos, esse é o erro 1 que eu tenho como exemplo. E o erro 2, a decisão errada número 2, pós-ressurreição. Pós-ressurreição, nós sabemos que no domingo a Bíblia diz que veio os anjos dos céus, removeram a pedra, e quando eles chegaram como luzes fortes, com uma presença poderosa, os soldados caíram em terra, não aguentaram o poder de Deus naquele lugar, o poder da ressurreição, caíram por terra. Os anjos removeram a pedra, Jesus saiu vivo, e quando Jesus sai vivo, quando os guardas acordam daquela cena atônitos, não que eles estivessem dormindo, não ficaram dormindo, eles presenciaram, só que eles ficaram como mortos. A Bíblia diz, ficaram como mortos, estatalados, beleza? Aí eles vão dizer para os religiosos, os religiosos, o sumo sacerdote, os sacerdotes e etc., os pastores, tá? Disseram: olha, é o seguinte, tu não vai dizer que ele ressuscitou, não. Tu vai dizer que vieram os discípulos à noite e roubaram o corpo. E se isso chegar aos superiores de vocês, não se preocupe que a gente resolve. E a Bíblia diz que essa história se propagou até os dias de hoje. Imagina, queridos, foram os religiosos que excitaram o povo a dizer a Pilatos: mata-o. Primeiro erro, lá atrás, junto com Pilatos. Agora, eles colocam uma mentira, eles criam uma fábula, porque fábula é mentira, tá? Eles criam uma fábula para que o erro deles não se propague, não continue, que paralise. Ou seja, eles sustentam o pecado do passado e eles promovem mais um para o futuro, porque eles
eles mentem para os judeus, eles mentem para o povo, eles mentem para as autoridades. E eles, queridos, esse texto, ele está no livro de Mateus, no capítulo 27 também, mas a partir, eu não sei se eu mandei para vocês, versículo 62, 63, 64, está aí? Mas se não tiver, eu sei que vocês conseguem aí. Mateus 62, capítulo 27, versículo 62 até o versículo 66. Muito bem. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, fariseus, na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, para o sepulcro. Isso aqui já foi até o que aconteceu no passado. Eu quero mais aí para frente. Aqui. E indo eles seguraram o sepulcro com o guarda, selando a pedra. Beleza. Isso aí já é a matéria lá de trás. Eu vou pegar aqui a matéria daqui da frente. Preste atenção. Eles chegam com o povo, já os guardas começam a difundir essa história mentirosa, porque os religiosos decidiram ser pilantras, safados, mentirosos, vagabundos. Foi isso que aconteceu. Todo mentiroso é vagabundo, é covarde, porque eu não sei se você sabe, mas eu acredito que saiba sim, que o mentiroso, ele esconde a verdade pela covardia do seu interior. Ele não tem coragem de enfrentar a verdade. E como ele não tem coragem de enfrentar a verdade, ele mente, porque ele não quer expor a sua fraqueza. A fraqueza não pode ser colocada à exposição. Ele tem que esconder, ele tem que colocar debaixo do tapete. Capítulo 28. Vamos lá. No versículo 4, os guardas ficam assombrados com a ressurreição. Versículo 4, 28, 4. Mas não é isso que eu quero. É a partir do versículo 11. Mateus 28, 11. Diz assim: E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, subornado, dizendo-lhe: vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Pronto. Imagina aí. Perceba aí a decisão errada, irmãos. Toda mentira, ela pode, dizem que mentira tem pernas curtas. É mentira isso também. Mentira não tem pernas curtas. Não, isso é mentira. Mentira pode, ela pode durar um dia, um mês, um ano, uma década. Quantas mentiras de família não tem aí incutida, irmãos? Eu não posso porque isso aqui é da família, isso é segredo da família. Mentira. Mentira. A Bíblia diz que nós somos filhos da verdade. Na terra existem os filhos da mentira e os filhos da verdade. Os filhos da mentira são os filhos do diabo, e os filhos da verdade são os filhos de Deus. Então, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você não vai aceitar a mentira. Você vai buscar viver a verdade.
Jesus disse em João 8 que a verdade ela liberta, agora nas entrelinhas, porque a mentira aprisiona. Se você está vivendo uma mentira, seja ela aquela mentira assim, que não faz mal a ninguém, já fez mal a você, só que você está tão desligado dos céus, que você não percebe que a mentira está destruindo teu casamento, que a mentira está destruindo tuas finanças, que a mentira está destruindo a tua saúde, está te corroendo por dentro, está te envelhecendo, está te adoecendo, está te destruindo, porque um dia você decidiu mentir. Para que continuar com a mentira, quando você pode viver uma verdade? Queridos, é isso mesmo, até 19. Queridos, independente da sua opção religiosa, independente da sua opção política, você não pode sustentar uma posição, um relacionamento, uma ideia com mentiras. Ah, se eu não mentir, eu vou perder meu emprego. Se eu não mentir, eu vou perder meu casamento. Se eu não mentir, eu não vendo. Dizem que os maiores mentirosos são os vendedores, né? Com o servo de Deus não é assim. Dizem que os maiores mentirosos não são nem os vendedores, desculpa, são os políticos. Isso não pode ser verdade, mas na vida de muitos o é. A Bíblia diz que aquele que vive, que usa a espada, vai morrer pela espada. Aquele que usa da mentira, então, sempre estará prisioneiro da própria mentira e será destruído pela própria mentira. Nós precisamos compreender que uma ideia, que uma posição, que um emprego, que um casamento não pode ser sustentado pela mentira. Você tem o poder da decisão de falar a verdade desde o começo até o fim. Então use desse poder que Deus te entregou para viver essa verdade. Porque a decisão não está nas minhas mãos, ou não, de jeito nenhum. A decisão está nas suas mãos. A decisão correta não pode depender de um conselheiro. Ah, eu preciso de conselhos. O maior conselheiro é o Espírito Santo. Faça a pergunta para Jesus: Jesus, tu tomaria essa decisão? Você sabe o caráter de Jesus. A resposta vai vir na hora, porque você que lê a Bíblia sabe do caráter de Jesus. Ele não é mau caráter. Não tem essa essência do mau caratismo nele. Então, quantas decisões erradas você já fez? Quantas? As erradas foram frutos da covardia, porque a covardia é a ferramenta que sustenta a mentira. Enquanto você for covarde, você vai estar sustentando essa mentira. No momento em que você decidir não ser mais covarde, essa mentira cai por terra.
Preste atenção, queridos. O inocente, ele depende da verdade. Se o inocente depende da verdade, ele depende da verdade para que a sua causa seja vencida. Uma causa de um inocente só é positiva, só é vitoriosa quando essa causa é visitada pela verdade. Por isso, a Bíblia diz que cada um seja posicional, ou seja, cada um use da verdade. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Pronto. E o resto? Vamos lá, Misael. E o resto, Misael? É procedência maligna, cara. Então presta atenção. Se você usa o meio termo no meio desse sim e do não, você está com uma mentira. E você não é filho da verdade. Seu pai é Satanás, que é o pai da inverdade. O caráter ajustado é a ponte para a verdade ser notada. Pode escrever aí. O caráter ajustado, o caráter que é ajustado na tua vida, é a ponte para que a verdade seja notada, seja observada. Então, quando esse caráter é ajustado, é aprumado pela palavra de vida, pela palavra de Jesus, quando esse caráter é moldado pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oh meu irmão, a verdade é absoluta na sua vida, ela deixa de ser relativa. Não, hoje no mundo toda a verdade é relativa. Mentira. A verdade de Deus sempre foi e sempre será absoluta. O senhor falou do pretérito, você só falou do futuro, e eu estou dizendo para você, tanto no pretérito como no futuro, a verdade ela é absoluta no presente também. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Então, se eu me moldo no homem, eu serei mentiroso. Mas se meu caráter é moldado em Deus, eu serei verdadeiro. Eu não posso ter um homem como o meu espelho. Meu espelho é Deus. Meu espelho é Jesus. Meu espelho é o Espírito Santo. O meu espelho é a Bíblia. O meu espelho são os princípios dos céus ao invés dos decretos da terra. Por isso, a decisão de viver a verdade, de exalar a verdade e de ter a verdade absoluta de Deus na sua vida. Você não precisa fazer o que Pilatos fez. Mandar dar uma surra em Jesus. Você não precisa continuar com essa mentira, se espelhando no que os anciãos do texto aqui de Mateus 28, né? Que lemos que os sacerdotes, os anciãos, com chave, decidiram criar uma mentira. Para quê? Para que o povo não soubesse que Jesus ressuscitou. Mas para quê? Para não deixar o cristianismo crescer. Por causa do judaísmo.
é porque eles eram cegos, irmãos. Porque Jesus não veio destruir o judaísmo. Jesus veio para os judeus, veio para o que eram seus. A finalidade de Deus era alcançar seu povo. Na verdade, libertá-los espiritualmente para posteriormente libertá-los politicamente. Eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: você é preso por causa da política? Porque os judeus estavam presos politicamente e eles não aceitaram Jesus. Você é preso por causa do seu trabalho? Você é preso por causa das suas paixões? Você é encarcerado ainda por causa das suas decisões do passado? Quando se decide fazer o que é certo, o passado fica para o passado e o certo desmonta esse passado. A verdade sua hoje vai desmontar essa mentira de ontem, mas tem que começar hoje. Você precisa começar a desmontar essa mentira hoje. Essas decisões erradas que já te trouxeram muitos prejuízos precisam parar hoje, agora, já nesse momento, nesse poder da decisão que você tem. Meu amado, meu querido, meu irmão, decida hoje por Jesus, pela verdade. Decida hoje, através da sua postura, de acabar com essa mentira que é terrível, que além de ser enfadonha, te causou um mal desnecessário. Eu oro pela sua vida hoje. Feche seus olhos, se arrependa, peça perdão do Pai pela mentira, peça perdão de Deus pelas decisões erradas do passado, por tudo aquilo que já te trouxe inúmeros prejuízos. Peça perdão do Senhor. Não acabe com a sua família, não acabe com a sua casa, não destrua o que Jesus já construiu lá dentro. Deus, em nome de Jesus, eu apresento este homem, esta mulher. Eu te peço a tua misericórdia. Eu te peço perdão, meu Deus. Realmente eu te peço, perdoa este homem pelas decisões erradas do passado. Reconstrói nesse presente um futuro melhor. Começa, meu Deus, a moldar esse caráter. Começa, meu Deus, a moldar e trazer e fazer a diferença, meu Deus, na vida deste homem, desta mulher e desta família. Perdoa-lhe, entregue hoje, neste momento, agora, já, a alegria de ser perdoado e a alegria de saber que o nome é reescrito nos céus por causa de Jesus, que além de perdoar, joga o passado no mar do esquecimento. Tu és um Deus de misericórdia, Senhor, e por essa misericórdia que nós clamamos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja, engrandecido o santo nome do Senhor. A decisão vai chegar e você vai tomar a melhor delas. Você vai se ver em situações em que na decisão você vai ver um prejuízo, mas não será espiritual. Toda decisão que tem prejuízo espiritual não é boa decisão. Escreva isso na tábua do seu coração. Toda decisão que traz prejuízo espiritual não é de Deus, ela vem do diabo. A maioria das pessoas que tomam decisões, geralmente elas tomam e o prejuízo espiritual é devastador.
elas ganham dinheiro, elas ganham emprego, elas ganham móveis, imóveis, elas têm lucros, mas a vida espiritual vai lá para baixo. Encerrando com o exemplo do jovem rico. Olha só, Senhor, permite que eu te siga, quero te servir, Senhor. Jesus disse para ele: que bom, guarda os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho do teu próximo, ama o Senhor teu Deus sobre tudo e sobre todos, e ao próximo como a ti mesmo. Ah, Senhor, tudo isso já tenho observado desde a minha meninice. Então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, te liberta de tudo isso, vem, segue-me. A Bíblia diz que o coração dele entristeceu. Ele ia ganhar espiritualmente, ia perder fisicamente. Então, quando é uma decisão que agrega valores espirituais, possivelmente, isso não é regra geral, tá bom? Mas possivelmente haverá uma perda. Um cantor mundano, um cantor secular, quando ele decide servir a Jesus, ele fica pensando: e a minha carreira? Uma atriz, um ator, e a minha carreira? Então toda decisão na direção de Jesus vai ter um prejuízo. Isso não quer dizer que vai ser um prejuízo para sempre, não, porque no final o lucro vai ser absurdo, maravilhoso. Porque assim, irmãos, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pronto, defini tudo. Sirva Jesus, construa uma harmonia espiritual dentro de você e fora de você. Decida sempre por Deus, como diz aquele hino do Tales: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Escolha ser amigo dele. Amém. Que bom, queridos. Estamos chegando ao final aqui do nosso culto, da nossa programação. Obrigado por estar conectado. Muitos irmãos já conectaram, muitos já saíram. É assim, né? A rede social é um negócio fantástico. Mas eu quero agradecer o William Sandro, Francélia, beijão no coração. Alessandro, amo vocês. Maria Marta, dona, um abraço a vocês. Meu amigo, meu irmão Manuel Picanço, beijo no seu coração, amo sua família, o senhor, toda a sua casa, obrigado. A Camila Campos, obrigado. Júnior Lima, aqui conosco. O Clay, minha irmãzinha Vanderly, carinhosamente chamamos por Lica. Deus te abençoe, mana. Beijo a você e a sua casa. Mancida, Deus te abençoe. Muita cura sobre a tua vida, querida. Sabe que a gente ora pela sua cura sempre. Tá bom, queridos? Enfim, a Camila Campos já falamos, né? Enfim, são muitos irmãos. Outros ficaram no meio do caminho, outros seguiram. Amanhã nós teremos a live da Rede Juvenil. Vai estar a dupla aqui, se Deus quiser, Junho e Misael. Vai estar aqui para ajudar na live da Rede Juvenil. Vai ser muito lindo o que Deus vai fazer. Marlon, Thomas e Vanilson Silva e a equipe que ficou com eles aí para a live amanhã da Rede Juvenil. Ainda não vi qual é o horário, acho que é 19 horas, né? 19h30, não sei. A gente avisa aí nas redes sociais. E domingo teremos a ministração com a apóstola Cláudia aqui. Estaremos presentes, mas a ministração da apóstola Cláudia domingo, se Deus quiser, tá bom? Vai ser lindo o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Esse final de semana vai ser final de semana,
maravilhoso em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Senhor, proteja, guarde a casa do teu filho. Ainda oramos por aqueles que estão nos hospitais de campanha, meu Deus, atingidos pelo Covid-19, cura este povo, meu Deus, e leva, meu Deus, em nome de Jesus, limpa a nossa atmosfera, limpa deste mal, deste vírus, e venha nos guardar, nos proteger em tudo. Obrigado, meu Senhor, pela vida dos teus filhos, pela vida das tuas filhas. Obrigado, meu Deus, por todos aqueles que participaram direta e indiretamente deste culto, desta programação, e que o Senhor venha guardar a todos, no nome de Yeshua, no nome de Jesus. Obrigado por tudo, amém. Beijo no coração, shalom, graça e paz, e até domingo, se Deus quiser. Muito obrigado.